quando você decide tocar tambores, seja no formato de bateria, percussão, a gente tem a percuteria também. Quanto mais o tempo passa, mais você vai se deparando com termos mais específicos e subtermos ali que vão detalhando cada atividade, né? Cada uma sendo elas ligadas a cada modalidade específica no tocar tambor, né? E aí, com o passar do tempo, você vai se familiarizando com termos como batuqueiro, ritmista, percussionista, tamboreiro, percuterista. E talvez seja natural que a gente acabe colocando tudo no mesmo lugar, né? Apesar de já ter algumas impressões do que seria uma ou outra aplicações desse termo, né? E aí eu nunca tinha parado para pensar com maior atenção, com maior detalhe, até ver um post no Instagram do Mestre Jackson, dando todo o crédito aqui a ele que, de certa forma, o post dele me inspirou a fazer esse episódio aqui, e eu até pensei, ele fez um post detalhando, e eu pensei, poxa, isso daria um episódio legal, que possa ficar aí o registro e, enfim, ser consumido e ouvido quando quiser. Muitas vezes um post acaba se perdendo, infelizmente. O volume de informações, o volume de conteúdo é tão grande que tem coisa que acaba se perdendo. Você sabe aí as diferenças entre esses termos? Repercuta! E me detendo agora ao post do Mestre Jackson lá no Instagram, ele introduz falando: as diferenças entre batuqueiro, ritmista e percussionista são sutis, mas significativas, especialmente dentro do contexto da música e da cultura brasileira. E aí começa pelo batuqueiro. É o termo tradicionalmente associado à cultura afro-brasileira e às rodas de samba. Historicamente, o batuqueiro está ligado a práticas musicais e de dança, como o samba de roda e outros batuques africanos. Um batuqueiro é alguém que toca instrumentos de percussão, especialmente em rodas de samba e outros eventos comunitários. O termo pode implicar um estilo mais improvisado e comunitário de tocar, muitas vezes acompanhado de dança e canto. Batuqueiro, sendo aquele amante de batuques que frequenta batuques, martelador ou repetidor impertinente. Batuque maiseiro. Nesse caso, o ato do batuque e o batuqueiro ou batuqueira seria o músico ou musicista que está ali e que tem a percussão atrelada a uma outra modalidade artística, nesse caso a dança, e atrelado a uma manifestação maior que engloba essas duas expressões. E são nesses contextos, nesse caso, que o batuqueiro e os batuqueiros e batuqueiras exercem suas expressões. O segundo termo é o ritmista, que é um termo mais técnico, muitas vezes usado em escolas de samba e grupos de percussão. Um ritmista é um músico especializado em tocar ritmos específicos, muitas vezes no contexto de uma bateria de escola de samba. Cada ritmista pode ser responsável por um instrumento específico, como surdo, tamborim e caixa, e ele ou ela tem a habilidade de manter e variar ritmos complexos de maneira precisa e sincronizada com outros músicos. Está aí detalhada as características musicais e técnicas do ritmista, nesse caso diretamente ligado a grupos em que a música ela tem um protagonismo técnico, nesse caso, muito atrelado à execução e à sincronia com outros músicos, remetendo diretamente ao contexto das escolas de samba. Se você pegar, por exemplo, qualquer entrevista, qualquer vídeo, qualquer produto audiovisual que faça referência às escolas de samba, você vai sacar logo as pessoas se referindo aos músicos e musicistas que tocam a percussão da escola de samba enquanto ritmistas mesmo. Lembro logo de cara também do documentário Jorjão, que fiz episódio aqui no Repercuta, um dos primeiros episódios em que mostraram um pouco da rotina dele nos ensaios da escola de samba, em que constantemente a gente vê esse termo ritmista sendo destacado. Na definição, ritmista, que ou quem marca o ritmo, que
ou quem é especialista em instrumentos de percussão ou percussionista, que ou aquele que nos ensaios, apresentações e desfiles das escolas de samba faz a marcação do ritmo, quem ou quem faz a marcação de um jogo de capoeira. Também tendo essa diferenciação na capoeira, o que às vezes você pensaria até que seria um batuqueiro por estar ligado a uma dança, né? Mas aí você já vê a diferença, né? Continuaria como ritmista. Já o tamboreiro, etimologicamente falando, tambor mais eiro, pessoa que toca o tambor. O tamboreiro seria uma dissidência do batuqueiro, também ligado aos cultos, principalmente aos cultos a orixás, nos batuques. E nas festas de orixás, os tamboreiros teriam dissidências, inclusive subdissidências, como os ogãs, os onilus e os alabês. Mas o tamboreiro é o termo genérico e que agrega todas essas dissidências. Mas como sempre eu quero deixar mais interessante, vou trazer para cá a explicação detalhada sobre as características específicas do tamboreiro a partir lá da página do projeto Batuque RS. Vamos sacar. Que o tambor e os instrumentos que compõem a casa do batuque são de extrema importância, todos já sabem. Mas e quanto àquele que será o maestro dessa orquestra? Muito se engana quem imagina que basta só um pouco de coordenação motora e uma voz alta para estar lá no pagodô e fazer o trabalho bem feito. O onilu, alabê, tamboreiro ou como você prefira chamar, precisa de um preparo não só espiritual, mas físico e mental. O assunto de hoje é o tamboreiro. Quem é o tamboreiro raiz e quem é o tamboreiro Nutella? E vamos direto ao assunto. O tamboreiro no batuque tem recebido alguns nomes diferentes nos últimos anos. Alabê, onilu, ogã. Não vamos aqui entrar no mérito de qual é o correto, mas tamboreiro é o genérico e universal. Todo mundo entende e aceita. Ele é o cargo religioso responsável por tocar o tambor nas festas dos nossos orixás, ou seja, é um elemento vital da invocação do sagrado. Ele faz parte de um grupo de elementos aos quais você certamente já deve conhecer. O tambor, consagrado a Xangô, o agê, consagrado ao Chapanã, e o gã, mais conhecido como agogô, consagrado a Ogum. Existem outros, mas eu vou citar apenas esses como principais. O tamboreiro é quem rege o toque desses instrumentos durante uma obrigação, durante um xirê. É dele a responsabilidade de conduzir corretamente o ritmo e a ordem das rezas conforme dito o Pai de Santo. Portanto, é muito importante que o tamboreiro tenha, além do devido preparo espiritual, como obrigações em dia, segurança firme, também uma capacidade física de manter o ritmo, o tom e uma boa memória para não esquecer nenhum axé, né? Enfim, deve ser capaz de garantir a harmonia do que está sendo tocado, pois este é o convite aos orixás para que se juntem a nós nas festividades ou obrigações. Agora eu vou falar algo que talvez seja surpresa para você, mas não é o tambor o principal elemento de invocação dos orixás, como os muitos pensam e dizem. Essa é a função da sineta, que no nosso batuque é o primeiro instrumento a ser tocado e o último a ser silenciado, consagrado ao orixá Bará. A sineta desempenha o papel de estabelecer e manter, enquanto tocada, a comunicação entre Orum e Aiê, o céu e a terra. Isso justifica, por exemplo, a razão pela qual não pode parar de tocar a sineta até que esteja tudo finalizado, durante qualquer obrigação e xirê. Ela é o único instrumento sonoro que não pode ser dispensado em todos os rituais. As chamadas obrigações feitas em silêncio, que todos já sabem ou devem ter ouvido falar, na realidade são feitas ao som da sineta, sem tambor, agê ou gã. Dito isso, sabemos então que o tambor é um instrumento de invocação ao orixá,
Também, mas não é o único instrumento de invocação. Eu friso isso pois, como religioso, babalorixá e também tamboreiro, percebo uma supervalorização do cargo, equiparando ele ao pai de santo ou até o superando, na visão de algumas pessoas, é claro. Eu já percebi relatos de situações onde o tamboreiro não aceitou a autoridade do babalorixá nos ritos festivos. Nada mais errado. Muitos podem não notar ou fingem não ver, mas está ficando cada vez mais feio para aqueles que ocupam esse cargo algumas atitudes ou posturas assumidas. Um verdadeiro desrespeito perante a ancestralidade e a própria religião. Há um ditado no batuque que muita gente às vezes usa sem entender o significado. Orelha não passa a cabeça. E o tamboreiro, por mais que não aceite ou queira mudar essa realidade, é a orelha. E o pai de santo ou mãe de santo é a cabeça. A humildade precisa ser cultivada em todos os graus do batuque. Alguns pontos se destacam dessa postura imprópria a que me refiro. Começando pelas vestes. Muitas vezes estão trajando roupas inadequadas, até mesmo para o iniciado comum, o que pode até parecer besteira, mas isso o denigre perante o sagrado. Calças apertadas, camisas regatas, tecido tão fino que ao menor sinal de suor se tornam transparentes. Meu pai sempre me disse, roupa também faz parte do fundamento. Então, se sentir confortável com uma roupa não é parâmetro. É preciso respeitar o ambiente em que você vai atuar. Outro ponto, ainda dentro do contexto estético, diz respeito ao próprio instrumento, o tambor sagrado de Xangô. O batuque descende de uma geração que usava couros dos cabritos e cabritas sacralizados na própria obrigação. Damos tratamento dias a fio, removendo os pelos, impureza, tratando o couro, para que se torne mais resistente e adequado para ser empachado no tambor, e depois esticado até um ponto em que seu som saia de acordo com o esperado. Hoje, no entanto, encontramos couros pintados, de origem ou natureza desconhecida, tambores gigantes e ultra enfeitados, sem falar na dezena de tamboreiros que não fazem a mínima ideia de como se confecciona o próprio tambor. Não que seja errado comprar pronto, mas reflitamos. Se criamos o hábito de comprar pronto de fora, não estamos fazendo com que o couro dos animais sacralizados para nossos orixás percam sua principal utilidade? E não adianta dizer que couro de cabrito rasga, não dura, não pega afinação. A essas alegações só tenho uma dúvida. Os tambores que nossos ancestrais faziam não duravam? Não afinavam? Não eram bons o suficiente? Nem sei também se falo dos que acham que estão numa boate, adicionando lâmpadas, luzes e LEDs no tambor. Aos simpatizantes, me desculpem, mas isso não é nem de longe necessário para o nosso sagrado, nem é algo compatível com a nossa tradição. É modernismo e capricho. E por último, não podemos esquecer do tamanho do instrumento. Os tambores extravagantes de circunferência quase igual ao fundo de uma caixa d'água que mal cabe entre as pernas do indivíduo. A desculpa é de que o som se propaga melhor, de que o esforço é menor. Então, eles tocam esses tambores gigantes, e o som se torna mais alto e a voz não acompanha. Então se insere mais um elemento completamente fora do contexto batuqueiro: microfones e caixas de som. Também percebo que muitos tamboreiros já começam errando ao chegar para o toque. Não fazem nem o básico que todo batuqueiro precisa fazer, que é tirar água para os orixás de rua, bater cabeça e cumprimentar o dono da casa. Como se fosse pouco, não cumprimentar nem os orixás da casa, sobem no pagodô e se acham uma estrela no palco, né? Não percebe que ali estão para um momento importante para a espiritualidade, brincando de brincadeiras, risadinhas, deboches, não só com as pessoas presentes, mas se não bastasse isso, também com os orixás. O que considero o suprassumo do desrespeito, né? Há relatos daqueles que reclamam dos orixás cantarem demais ou de menos para subirem. Parecem se esquecer que o batuque começa no bará e só termina após o último santo subir, e não quando se canta Oxalá. No que compete à execução da função, tem muita gente que nem sequer se dá o trabalho de saber o que e quando rezar. Não, isso não é se rebaixar. Você pode ter a experiência que tiver. Ainda assim, é muito importante sentar com o pai de santo de um novo terreiro e extrair dele tudo o que pode e não pode ser feito pelo tamboreiro. Pois nem toda reza pode ser cantada em toda casa. Ou, ainda às vezes, a tradição manda que um axé seja obrigatoriamente tirado. Um bom exemplo disso são os atetés, axés de culto egum travestidos de rezas que são cantadas em pleno xirê, às vezes com uma leve mudança na pronúncia, às vezes exatamente igual ao que se canta em missa. E o mais
incrível é que muitas vezes passa despercebido por uma roda inteira. Outro ponto ainda no que diz respeito a saber rezar são as rezas de candomblé. Ainda não cheguei a uma conclusão sobre o que leva uma geração inteira a inserir axés de outra diáspora, de outra religião. Será apenas por achar bonito, ser original, se destacar? Sim, temos diversos axés que são extremamente parecidos com os axés de candomblé. E não é possível determinar qual religião cantou a reza primeiro. Mas uma coisa é rezarmos como a tradição sempre determinou, ainda que seja parecido com o candomblé. Outra coisa é usar isso como pretexto para importar cantigas e incrementar algo que sempre bastou para todos nós. Não é bonito, não é legal e não é necessário. Uma coisa que eu gostaria de citar também é o uso do mesmo tambor para todos os rituais. Tambor que toca umbanda, quimbanda, missa, nação, seja o que for. Parecem se esquecer que um instrumento é um grande condutor de energia e que isso pode vir a prejudicar não só a obrigação de batuque que estiver sendo tocada, como também aquele que está tocando. E isso não é o Babafico que está falando. O batuque de outrora tem isso como regra, um tambor para cada ritual sem misturar. Algumas casas até hoje preservam a regra de que o tamboreiro toque com o instrumento da casa, justamente para evitar a mistura. Agora eu vou falar algo que está se tornando ainda mais comum e prejudicando grandemente o xerê dos orixás: a velocidade do toque. Eu fico muito preocupado em ver que isso está se tornando um padrão dos tamboreiros. Se não for capaz de tocar num ritmo corrido e cheio de redobres e firulas após firulas, então você não está tocando direito. Errado. O batuque é uma religião afro e as rezas têm um ritmo próprio na qual se encaixam. E ele é cadenciado, harmônico e tem o que eu costumo chamar de swing. O próprio redobre tem a sua função e seu momento específico para ser usado, e perde seu sentido quando ele substitui o toque em si. É importante também ter bom senso para ser um bom tamboreiro. Sobre o dinheiro, bem, eu sou da opinião que cada um cobra o que quer e paga quem quer. O que me incomoda é a história de que fulano está queimando preço, cobrando abaixo do valor de mercado. É ridículo. Se você parar para pensar, tem o mercado dentro da religião. Imagina se a gente nos batuques de antigamente, que além de se tocar para a família, ou seja, na obrigação, ainda recebia só o que era posto sob o alá no axé do dinheiro, o famoso Dioni. Olhem, não me entendam mal. Eu concordo que é importante cobrar um valor justo pelo seu trabalho se for tocar fora de casa. Mas vou repetir aqui o que eu falei minutos atrás. É importante ter bom senso para ser um bom tamboreiro. Agora, para finalizar, pois eu acho que eu acabei me empolgando, quero falar sobre algo que ultimamente tem se falado muito, mas com um certo desconhecimento sobre: o axé de tambor. Eu compreendo e respeito as famílias que têm isso como regra. É um ritual lindo e detalhado para se preparar religiosamente um tamboreiro. Mas isso não é uma regra do batuque. É uma tradição de cada família. Assim como tem famílias que cobram que o tamboreiro tem um urumalé cento e outras que demandam apenas o seu orixá de ori, são individualidades de Goa que variam de família para família, linhagem, nação. Antigamente nem todos os tamboreiros eram prontos de bará Oxalá e possuíam um axé de tambor, e muitos tinham apenas uma segurança para tocar, o que é, isso sim, indispensável. Não por desconfiar da casa onde se vai tocar, mas para poder suportar toda a energia que recai sobre o tambor. Há muito mais a ser falado sobre os erros cometidos por aqueles que ostentam esse cargo, mas não são capazes de honrá-lo. Infelizmente o ego está se alastrando por todas as esferas do batuque e também contaminou essa que é uma das mais belas funções da nossa religião. A nós tradicionais resta alertar e conscientizar na esperança de poder salvar um pouco do nosso batuque. Para quem tiver interesse, o CIDREMA, Coletivo Independente em Defesa das Religiões de Matriz Afro, no qual sou um dos coordenadores, desenvolve um projeto social para formar tamboreiros competentes para as famílias religiosas do batuque, com o objetivo de ajudar as famílias que precisam de um tamboreiro em suas casas e também quem gostaria de aprender a tocar para os orixás. Há inclusive cursos de tamboreiros que contam com cronogramas detalhados, partindo desde as histórias dos tambores, aos toques, montagens de tambores e instrumentos de percussão, as responsabilidades do tamboreiro e as práticas e procedimentos dentro de cada sessão de umbanda nos cultos aos orixás.
Já percuterista, já vem do termo percuteria também, que é um emprego de um termo mais recente, e que se refere ao músico instrumentista, tocador de bateria e outros tipos de tambores, principalmente os tambores percutidos diretamente com as mãos. Seriam a conga, o bongô, o atabaque, o tantã, o rebolo e o pandeiro. O percuterista reúne conhecimentos de técnicas de coordenação e independência de um baterista, aliada à técnica do percussionista. Aplica dessa forma todo esse conhecimento ao tocar o seu kit de percuteria híbrido, e vai mostrando sua capacidade técnica enquanto percussionista e também enquanto baterista, ou melhor, enquanto percuterista. O set de um percuterista pode contar com um conjunto de bumbo, caixas, pratos, congas ou bongô e blocos ou outros efeitos adaptados a um pedal de bateria, podendo ser, por exemplo, também uma conga com um surdo e um cowbell de mão e chimbal tocado com o pé esquerdo. A montagem vai de acordo com a capacidade técnica do músico e também sua criatividade e musicalidade. Já percussionista é o termo mais amplo e universal, utilizado tanto na música popular quanto na música erudita. Um percussionista é um músico que toca uma variedade de instrumentos de percussão, que pode incluir tambores, pratos, sinos e muitos outros. A habilidade do percussionista inclui tanto a execução de ritmos quanto a criação de efeitos sonoros. Esse termo é mais abrangente e pode se referir a músicos em diversos gêneros musicais, desde orquestras sinfônicas até bandas de rock. Nesse caso, o termo percussionista engloba tudo e é aquela pessoa que tira som de tudo, como a gente diz, né? Gerar um som inclusive não apenas musical, mas que também se remete, por exemplo, a trilhas sonoras incidentais, marcas sonoras, enfim, como por exemplo, sons que remetam, que simulem e que ambientem também sons vindos da natureza, que inclusive servem à música, mas que também ambientam, contribuindo inclusive com narrativas e indo além da execução técnica ligada a instrumentos manufaturados, nesse caso, e que tem um timbre, um som, uma altura e uma frequência bem delimitadas. Nesse caso, o percussionista vai além. O depoimento é do percussionista Carlinhos Gonzalez. Tem o ritmista e tem o percussionista. Por quê? Vamos lá. O ritmista é um cara que toca um pandeiro, que toca um surdo, que toca uma cuíca, que toca um tamborim, toca uma frigideira, uma caixa. Você é um ritmista. Um percussionista é isso aqui, ó. Você pegar isso aqui, olha só, isso aqui, ó. Isso aqui, você pegar esse copo com a água. Você é um percussionista. Você pegar essa garrafa, igual eu gravei esse bagulho. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você na minha aba, na minha aba. Isso foi eu que gravei. Foram gravados com 3 garrafas. Jotinha de Moraes, Gonzalez e Esguleba. Só que o Jotinha afinou essas garrafas com água, de Coca-Cola. Isso é ser percussionista. Faz um som aqui de água, de um fogo. Se você me dá um papel celofane, eu vou fazer. Então, a rapaziada que é ritmista, ele nunca vai falar isso aí. Então, hoje, os caras falam o quê? Eu sou percussionista, eu sou ritmista. Não, não é. Você é ritmista. Então, para você ser um percussionista, você tem que estudar. Estudar, que eu falo o quê? Você pesquisar. Som da terra, som de água, som de fogo, folhas de som de trovão. Como é que você faz um som de trovão? Você pega uma folha aguda, uma grave e uma média. Chama-se folha de zinco.
É um trovão, um raio feito com folha de zinco, uma chuva. O pessoal hoje está muito habituado com pau de chuva, não é? São bambus graves, são bambus agudos e médios. Entendeu, Fefezinho? Olha isso. Essa é a parada. Percussionista é Naná Vasconcelos. Percussionista é Paulinho da Costa. Percussionista é Mino Senelu. Percussionista é Ayrton Moreira. Entendeu? Percussionista é um cara chamado Hermeto Pascoal. Sivuca. Esses são percussionistas. Entendeu? Mas como é que eu posso falar? Eu tive essa escola de ouvir... Vamos lá, vai. Agberto Gismondi. Eu vi muito Ayrton Moreira. Eu vi muito Paulinho da Costa. Eu vi muito uma banda de Pífano de Caruaru. Você tá entendendo? Que o pessoal hoje não sabe o que é um triângulo, pé de serra. Entendeu? O pessoal não sabe o que é um som de pímpanos. Você tá entendendo? Então, novamente falando, percussionista é uma outra parada, é um negócio muito sério. Você não vai chegar numa loja e falar, me dá um som de trovão. Não tem. Você tem que criar. Pega 2 folhas de zinco, uma grave. Se pega um técnico de som malandro para poder pilotar essas paradas aí, entendeu? E aí você tem que ouvir muito Naná Vasconcelos. Aí, pra você ser um percussionista. Então, mas qual é a diferença? Tem diferença. Ritmista. Por isso que antigamente era se chamado um cara para fazer ritmo, tamborim, agogô, frigideira, cuíca, surdo, pandeiro e ganzá. Agora vamos chamar um percussionista. O que é o percussionista? Que você tem que fazer diferença. No meio dessa parafernália toda, coloca uma cuíca e um repique de anel no meio. Vai se especializar em miudezas, que é agogô, que é tamborim, que é frigideira, que é apito, que é agogô, você tá entendendo? Prato, que na Bahia se usa muito, na ladeira do Cubuçu, na ladeira do Quebra-Mundo em Salvador, o pessoal nem sabe o que é isso aí. O que é a samba de roda? Que é samba, eu só vim aqui, dona da casa, pela sua fama. Recapitulando, seriam o batuqueiro, focado na tradição e cultura afro-brasileira, especialmente em rodas de samba. O tamboreiro, também focado na tradição religiosa e nas manifestações afro-brasileiras, sendo mais focados aos cultos aos orixás. O ritmista, especialista em ritmos específicos, principalmente em baterias de escola de samba ou grupos percussivos. Percuterista, aquele ou aquela que toca um set de tambores e efeitos sonoros que correspondem tanto a um setup de bateria como também um setup de percussão, e que por isso apresentam uma performance diversificada entre essas duas modalidades. E o percussionista, um músico versátil que toca uma ampla gama de instrumentos de percussão em diversos contextos. Então todo batuqueiro é um ritmista, mas nem todo ritmista seria um batuqueiro. Todo tamboreiro é um batuqueiro, mas nem todo batuqueiro é um tamboreiro. Eu achei também um termo chamado drumheiro, mas aí é mais uma adaptação mesmo. Eu pensava que era algo que tinha uma dissidência, mas achei mais enquanto estilo mesmo, principalmente na galera que quer se descrever em perfis, em redes sociais, acabam colocando como drumheiro, que na verdade a grafia, né, do drum, do tambor em inglês, seria o tamboreiro também do mesmo jeito. Isso unindo a grafia em inglês do drum, tambor, com um reiro meio latinizado, né? Até porque não seria drumheiro e sim drummer, como a gente já conhece. Que no fim das contas é do mesmo jeito, tocador de tambor, aquele que toca o tambor. E nem todo mundo que toca um instrumento de percussão é necessariamente percussionista nesse caso. Espero que esses termos tenham ficado um pouco mais claros para vocês. Para mim também ficou. É interessante fazer essa diferenciação, né? Até para a gente conhecer cada vez mais nossa área, com detalhes e com riqueza de detalhes principalmente.